chamar a irmã Bárbara, por gentileza. Querida, aplauda Jesus na vida da irmã Bárbara. Estenda a sua mão, vamos orar pela vida dela. Amado Deus, nós queremos louvar o teu nome, te agradecer, Senhor, por tudo o que somos, por tudo o que temos. Colocamos a vida da pastora Bárbara diante do Senhor e pedimos, Pai, usa ela, Senhor, de acordo com a tua vontade. Abençoa cada um dos seus familiares, cuida-os, guarda, Senhor, guarda a sua casa, Pai, em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, estamos aqui com uma somente intenção, Pai, de adorar o teu nome, de glorificar o teu nome, Senhor. Abençoa e usa a tua serva de acordo com o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz. Muito bom estar aqui com vocês. Meu esposo já tinha vindo aqui, eu mas é uma satisfação conhecer os irmãos, né, que fazem parte do mesmo corpo que eu, é o corpo do Senhor Jesus. E nessa noite eu queria que primeiramente você fechasse seus olhos, meditasse nessa canção, em tudo que foi dito aqui desde a abertura do culto e nessa última canção que nós cantamos, Atrai Meu Coração. Eu queria que você pensasse o que tem atraído os teus olhos, o que tem atraído o teu coração, para onde você tem olhado. Que resultado isso tem causado na sua vida? Nos nossos afazeres diários, passamos o dia entretidos com muitas coisas. Cada vez que se liga a televisão, vemos talvez uma tragédia atrás da outra. E com o decorrer desse dia, o que é que você sente? Você consegue lá na sua casa, depois de um dia de trabalho, sentir a presença do Senhor? Naquilo que você fez durante o dia, naquele momento ali na sua casa? Aonde passa a habitar o seu coração? Seus olhos, sua mente. Senhor, que realmente nessa noite, não eu, mas o Senhor fale, que nós possamos nos esvaziar de tudo que somos, ou temos, ou sonhos que ainda, coisas que ainda virão, que realmente possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, nosso coração para o Senhor, nossa mente para o Senhor, o nosso andar, o nosso agir, o nosso falar, que Ele seja o reflexo da Tua presença, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode olhar para mim agora. Antes da gente começar a falar, eu queria que você abrisse no Salmo 32. Eu pedi para o César subir no teclado para ficar mais leve, porque é um assunto bem pesado. O dia a dia às vezes nos traz peso, às vezes nos traz dor, ansiedade, com coisas que temos que resolver. Mas esse aqui é o momento que o Senhor preparou para você lançar sobre Ele tudo isso. E Ele diz que o fardo que Ele tem é leve, é suave. Comece, tudo que vir na sua mente, comece a lançar aos pés do Senhor. Se você não prestar atenção em nada do que eu disser, mas se o Senhor ali quietinho falar com você, é isso que vai. Deixa o Senhor ministrar na sua vida, da forma que Ele quiser.
32, Davi diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. E ainda disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia e me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará aquele que nele confia. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, os justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Passando os olhos assim, a gente vê alguém que estava profundamente angustiado. Mas em meio àquela angústia, no final, pôde se alegrar no Senhor. Agora, para que chegasse isso aqui, esse momento do Salmo 32 é um momento não da angústia profunda, porque teve muito mais do que isso aqui. Isso aqui foi só um momento do arrependimento. Essa cena aqui conta a história de Davi. Todo mundo acho que conhece a história de Davi. Até fizeram uma minissérie na TV sobre Davi. Aquele menininho que lá nos campos do seu pai cuidava do pasto com as ovelhas, tacava sua pedrinha lá, como quem estava brincando. Talvez os irmãos até acharam que ele estava brincando. Mas o dia que precisou enfrentar um gigante, não foi os irmãos que estavam acostumados com a guerra. Foi aquele menininho que estava acostumado com a pedrinha. O dia que veio o urso e o leão, foi aquele menininho destemido, que sabia aonde estava a sua confiança. E ele foi para cima do leão e do urso. Mais tarde, esse menininho estava lá trabalhando e chega um profeta na sua casa, e acho que ele nem sabia. Todos os irmãos entram na casa porque Deus tinha falado com o profeta, que era para ele ir até aquele lugar, porque o novo rei seria ungido. De repente o profeta passa o olho em todo mundo e o Senhor diz: não é, falta alguém. O menor da casa, aquele que tinha sido até esquecido lá no pasto trabalhando. Mas o Senhor não esqueceu dele e chama um garoto, e o profeta unge aquele garoto rei. Talvez ninguém entendeu nada. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando.
Senhor põe ele de frente com Saul e livra ele da mão de Saul. E ele se torna então rei e vence muitas guerras. E a Bíblia fala que o coração destemido daquele homem despertou algo nas pessoas que estavam ao redor dele. E aí a Bíblia conta dos valentes de Davi. Já ouviram falar dos valentes de Davi? Homens que lutaram tanto, com tanta convicção, com tanto amor, que diz que a espada até grudou na mão deles. Imagina o que era isso. Mais tarde, Davi resolve tirar umas férias. E a tropa vai para a guerra e ele fica em casa. Era justo que ele ficasse? Talvez descansando sim. Mas diz que de repente os seus olhos foram para outro lugar. Às vezes quando a gente está na igreja, a gente costuma orar e dizer: Senhor, vem aqui com a tua presença. Eu sempre digo para o meu marido assim: dentro de mim, eu digo para o Senhor: Deus não vai embora só porque eu cheguei. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre eu e o Senhor. Se o pecado habita na minha vida, o Senhor não pode habitar na minha vida. Ele não vai dividir espaço com o pecado. Ele não vai ficar com 1% de você ou 50% de você. Ou ele habita, ele te faz santo, ou ele não habita. Apenas uma tirada de foco. Os olhos são a janela da alma. Aquilo que ele viu alimentou a sua alma, alimentou a sua imaginação, que alimentou o seu desejo e alimentou o seu coração e contaminou a sua carne de tal forma que o desejo dele já não era mais estar lá na guerra, mas era se deitar com Betseba. Ele volta os olhos dele para alguém que não era dele. Ele tinha muitas mulheres, ele precisava de Betseba. Deus tinha dado tudo que era de Saul para ele. E se precisasse, eu tenho certeza que ele daria muito mais. Deu um reino que estava na mão de Saul, deu as mulheres que estavam na mão de Saul. Tudo era dele, enquanto ele era do Senhor. De repente desperta um desejo por aquela mulher que ele olhou da janela. E aí diz que ele se deita com ela. E ela, um belo dia, diz que está esperando um filho dele. E dentro dele, ele queria resolver aquela situação, mas não de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade da sua própria carne. Ele queria resolver, mas assim, de uma maneira que ninguém soubesse do seu pecado. E aí ele começa a tramar contra aquela situação.
Ele chama e planeja que o seu marido volte da guerra, para que se deite com ela, e então possa dizer que aquele filho era de Urias e não dele. Mas quem era Urias, marido de Betseba? Era um daqueles valentes, do qual a espada grudou nas mãos. Um daqueles que sabia por que estava lutando. Ele não estava dando a vida dele à toa. E ele adormeceu por lá mesmo e nem voltou, não chegou aí para casa. E agora? O que vamos fazer com essa criança? Então Davi trama a morte de Urias. Chama o general e diz: coloque ele de frente. E ele vai. Ele vai. E o resultado? Ele morre. Agora, Davi entra em cena não como vamos consertar essa situação, Betseba, eu vou casar com você, vamos resolver essa situação, vou me colocar diante de Deus, vamos zerar tudo. Não. Ele entra em cena como um rei piedoso, que agora vai cuidar dessa viúva e desse bebê. Então ele traz para ele ela como mais uma das suas concubinas. E está tudo certo, né? Agora eles se casam, acabou, agora não é mais pecado. E a coisa começa a se arrastar. Aqui no versículo 3, ele diz: enquanto me calei, envelheceram os meus, o quê? Ossos. Ossos quer dizer o quê? O que estava envelhecendo? O físico, aquilo que sustenta a pessoa, que faz ele ficar de pé. O rei precisa ir para a guerra, mas o rei precisa estar ali. O povo precisa ter um rei, ele precisa estar de pé. O povo precisa ter uma referência. E agora, um rei que estava envelhecido até os ossos. Tamanha angústia que carregava. Como ele se apresentaria perante o povo? Como será que o povo estava olhando para ele? Que tipo de referência esse povo estava tendo? Às vezes a gente pode mascarar algumas situações por um tempo. Por um tempo. Só que se seus ossos estão fracos, uma hora você vai tentar andar e vai quebrar. Uma hora as máscaras caem. E é exatamente isso que o Senhor diz nessa noite. Está na hora do corpo de Cristo ser um corpo santo. Se o corpo de Cristo estiver com problema nos ossos, como vamos estar de pé frente ao mundo? Uma hora a nossa máscara cai. E que o mundo vai dizer que Cristo é esse tão fraco. Como é que nós temos representado o Senhor? Diz que Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. Que parte do corpo você é? Esses dias eu estava indo, um mês atrás, eu estava indo para a igreja com meu esposo e sem querer, na hora de fechar a porta do carro, eu me dei
casa e a porta veio com tudo, com o meu dedo aqui. E deu um estouro tão grande que quebrou o dedo. A dor que eu senti. E depois, no outro dia, eu tive que voltar uma tala e ficar com o braço todinho imobilizado. Meu Deus, foram 10 dias de angústia, de dor, de incômodo, por causa de um dedo. Eu precisei de imobilizar uma mão inteira. E o resto do corpo sofreu, porque o dedo estava quebrado, mas imobilizou a mão. Consequentemente, com uma mão eu não podia fazer tudo que eu precisava. Era difícil para me vestir, para mim tomar banho, eu tinha que botar um monte de coisa aqui para selar. E aí, como é que ia segurar o shampoo e passar com a cabeça ao mesmo tempo? Como é que eu ia lavar uma louça se eu não podia encostar aqui? Como é que eu ia ter apoio? Enfim, não precisa ser mulher para entender dessas coisas. É terrível. Agora imagine uma dor nos ossos. E essa dor, consequência de pecado. Nada mais presta, porque quando alguém está carregando um fardo desse, você não consegue mais trabalhar, você não consegue dormir, você não consegue comer, ou come controladamente. As pessoas falam com você, você nem sabe o que eles estão falando com você, porque você pensa 24 horas naquele problema. Mas ao mesmo tempo você não quer falar com ninguém. E esse era o dilema. Mas era um dilema não de uma pessoa comum, um homem de Deus, levantado por Deus, rei de uma nação que tinha que prestar contas, de um povo todo. Nós temos que prestar conta de nós mesmos e do corpo do qual nós pertencemos. Eu disse que o Senhor, Ele não vai ocupar 50% do céu, nem 1%, nem que seja 99,9%, Ele não vai. Ou você é 100% dele, ou você não é dele. Se concordamos com o pecado no meio do corpo do Senhor, como é que podemos dizer que esse corpo é habitado pelo Senhor? Às vezes a gente não entende muitas vezes por que a igreja do Senhor cai na boca do povo e é usado como chacota. Mas isso acontece porque o resto do corpo não faz nada. Enquanto eu estava com a tala, o resto do meu corpo precisou trabalhar o dobro em função dessa mão. Até que eu pude mexer. Precisamos detectar o que está errado. Se precisar imobilizar, imobiliza. Trabalhe em função daquilo que não pode trabalhar. Faça alguma coisa. O Senhor está voltando. Não é uma historinha que alguém nos contou. Que noiva Ele vai encontrar. Quantos Ele vai levar? E muitas vezes é duro dizer isso, mas nós brincamos. Não é mais hora de brincar. Hora de se vestir para o casamento, não é hora de ficar conversando com as amigas. O seu noivo está te esperando.
Quem já ouviu a história de Vasti, da rainha Vasti, antecessora de Esther? O rei faz um banquete e ela está lá numa festinha particular com as amigas. Quando o rei manda chamar, ela diz: não vou. Será que se Jesus voltar hoje, se ele parar esse culto aqui e nós ouvimos as trombetas tocando, vamos poder glorificar ou vamos chorar e prostrar, porque sabemos que tem coisa aqui, ó, que precisa ser consertada? Pode ser que a gente não ouça a trombeta tocar hoje, mas pode ser que o Senhor me leve hoje, eu não sei. E aí, quando eu me encontrar com Ele, o que Ele vai me dizer? Vem? Ou, infelizmente, você teve oportunidade, mas existiam coisas que precisavam ser consertadas e você não consertou. Eu nasci num lar cristão. Meus pais são missionários, minha família toda, tios, avós, sobrinho, primo, todos os lados. Glória a Deus. Mas, se eu tirar os meus olhos, essa genealogia toda não vai me adiantar nada. Não vou ser salva por isso. O Senhor pode ter ouvido as orações dos meus pais, dos meus avós, dos meus filhos, em favor da minha vida, mas eu tenho que querer. Às vezes a gente fala assim: quem gostaria de aceitar ao Senhor Jesus? Mas às vezes tem momentos da vida que você diz assim: eu aceitei tal coisa, mas aqui dentro assim, não aceitei. Não é? Aquele assim, consinto, mas tem algumas coisas que eu não concordo. A grande pergunta não é se você aceita o Senhor, é você quer. Querer algo é diferente de sentar e tudo bem. Não, quando você quer, você se lança para aquilo. Eu acredito que Davi queria muito o Senhor, só que chegou um ponto que ele foi fazendo as coisas da maneira dele, e ele não sabia mais voltar. Às vezes a gente se perde, e às vezes a gente olha para Deus: puxa, eu gostaria tanto que isso mudasse, que eu pudesse voltar atrás. Hoje eu já nem sei mais como consertar. Será que isso só acontece lá em casa? Como eu disse, eu nasci num lar cristão. E a gente sempre tem a referência de alguém na vida da gente, ou uma pessoa que é bem importante desde a infância. Quando você pensa assim lá atrás: puxa, meu avô era muito próximo, ou eu tinha uma tia que era muito bacana, meu pai era meu herói. Mas tinha um tio que ele não só assim, lá dentro para mim ele era meu herói, como eu e todos os primos ali, a gente chamava ele de meu herói, porque era o máximo. Ele era lindo, parecia um galã de cinema. Ele tinha 6, ele tinha 18. Ele chegava sempre com um carrão, sempre bem vestido, cheiroso, e ele abraçava, gurizada, ele brincava, jogava bola com os meninos, sentava, brincava de casinha com as meninas, não tinha preguiça. E às vezes o pai e a mãe da gente, por mais que ama, está sempre correndo, né? Tem uma coisa para fazer, alguém que chega tem para atender e tal. E como o pai está sempre ali, mãe, a gente sempre acha que daqui a pouco a gente pode atender, mas vai passando dias e a gente não tem tempo.
ele queria ficar no meio da molecada. E um dia meu pai saiu. Como ele era missionário, ele precisou ir atender uma família. Eu estava na casa dos meus avós também foram. Eu sei que não tinha ninguém que pudesse cuidar de mim. Eu estava meio doente, assim, meio com febre. E aí meus pais falaram: olha, você pode ficar com ela para mim até a gente voltar? A gente volta logo. Ah, claro, botar um filme lá, acho que deitado na cama da minha avó, assistindo filme, comendo pipoca. Até que chegou um determinado momento que ele não só deitou do meu lado, mas ele me estuprou. Ele com 18 e eu com 6. Eu não entendi. Eu não podia dizer para ninguém: alguém me estuprou, alguém fez isso, fez aquilo, porque eu nem estava entendendo. Agora eu entendi que não foi bom. Eu entendi que foi horrível. E ele deixou de ser o meu herói. De uma criança hiper alegre, eu passei a ser triste. Como é que eu ia falar alguma coisa para alguém que eu não sabia? Ao mesmo tempo, era uma pessoa que eu amava tanto. E eu me calei. Eu só fui contar isso para os meus pais quando eu tinha 27 anos, que eu já tinha sido ungida pastora e eu tinha que ministrar um encontro sobre cura interior. E eu tinha que falar sobre abuso. Aí, eu tive que contar. Aí eu te contando isso, você pode dizer para mim: meu Deus, que castigo você daria para um homem desse? Bater, prender, matar. A Bíblia conta, no livro de 2 Samuel, que o profeta Natan foi tocado pelo Senhor para ir até Davi. E foi inspirado pelo Senhor para chegar para Davi e contar uma história mais ou menos parecida com essa. Ele disse para Davi: Davi, eu preciso te contar uma coisa. Você é rei desse pessoal aqui. Então aconteceu uma situação assim, Davi. Tem um homem rico e um homem pobre. O rico tem muitas ovelhas e gados. O pobre só tem uma ovelha. E essa ovelha do homem pobre não só é a única que ele tem, mas ele cria dentro de casa com os filhos dele. Ele dá da comida dele. Ele dá de tomar do próprio copo para essa ovelha. Ele cuida com tanto zelo e carinho como membro da família. Aí sabe o que aconteceu? Chegou uma visita na casa do homem rico. E ao invés desse homem rico pegar um gado ou uma ovelha dele e matar para dar de comer o hóspede, que era dele, ele pegou essa única ovelha do pobrezinho, matou e deu de comer o hóspede. Davi imediatamente ficou irado. Disse que esse homem morra. E antes ainda que ele restitua 4 vezes mais a esse homem do que ele fez. E o profeta Natan vira para Davi e diz: Davi, esse homem é você. Você não foi para a guerra, você cobiçou o que não era seu, se deitou, se aproveitou, se alimentou daquela situação, tramou e matou o marido dessa mulher, tomou ela para si como se você fosse ainda o beneficiário, alguém piedoso, um rei maravilhoso, ainda tomou a glória para si. Mas o Senhor quer te dizer uma coisa: tudo aquilo que você fez encoberto
Ele vai fazer alguém da sua casa te trazer de volta essa desgraça, vai fazer a luz do dia, para que as pessoas vejam. Alguém da sua família vai morrer de morte violenta. Eu vou dar para outro homem as esposas que eu te dei, porque você tirou os olhos de mim. Enquanto você tinha os olhos em mim, o Senhor diz, eu te alimentava, eu era o teu prazer, eu era o teu foco, eu era o teu tudo. No momento que você tirou os olhos de mim, isso passou a te alimentar. E agora te apodrece. É isso que o pecado faz. Como resultado, acho que todo mundo sabe, 3 filhos entram em cena: Aminon, Tamar e Absalão. Aminon começa a cobiçar a própria irmã e vai e a estupra. O outro irmão, Absalão, fica sabendo e espera a hora certa e mata o irmão numa guerra. Depois, mais tarde, esse mesmo Absalão planeja tomar o reino do seu pai. E quando Davi foge, o que ele faz? Pega todas as esposas do seu pai, leva elas para o pátio e possui todas elas. Como ficou aquele reino? O que eu quero te dizer é: pecado tem consequência não só na alma, no físico, mas isso se arrasta para gerações, se você não se arrepender e parar. Decida hoje parar. Talvez você diga para mim, mas eu não sou como Davi, eu não sou como aquele seu tio que te estuprou. Será que você nunca se deitou com alguém, criou expectativas nessa pessoa e no outro dia, tchau? Ou se casou com alguém, teve filhos e daqui a pouco o amor esfriou e tchau também? Será que você pediu tanto uma posição, uma promoção no seu emprego, e orou e jejuou e o Senhor ouviu a tua oração e colocou você lá e você se corrompeu com aquilo que o Senhor deu? Será que você pediu tanto uma família, marido, filhos, e quando teve você não sabe cuidar? Talvez o Senhor está te contando uma historinha para chegar lá e dizer: ó, você fez. E tem mais uma coisa. Se você de repente já reconheceu e disse: eu realmente preciso mudar, eu preciso me arrepender. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento não é remorso, ficar remoendo sem resolver. Arrependimento é mudança de atitude. É dar um basta e andar em outra direção, na direção do Senhor. Você já viu um Deus que deixa você usar o nome dele, o poder dele, e desfrutar dos sonhos dele que ele poderia viver? Ele pega os sonhos dele, põe dentro de você, acende uma chama e deixa você desfrutar. Você já viu um Deus assim? Mas como é que você vai viver assim? Enquanto você se cala.
pecado, no versículo 5. E a minha maldade não encobri. Quem tem uma tradução que diz a minha iniquidade? Então confessei o meu De novo, confessei. E o que ele não encobriu? Iniquidade. Depois, mais à frente, ele diz: confessarei ao Senhor as minhas três coisas. É tudo a mesma coisa? Pecado, iniquidade, transgressão é a mesma coisa? Sim e não. Representam a mesma coisa, mas é assim: o pecado é a consequência do ato, a iniquidade é aquilo que te moveu, é aquilo que está enraizado dentro, e a transgressão é quando você passou o limite. É mais ou menos assim: você vê na televisão uma notícia, um tsunami atingiu a costa do Japão. É um exemplo das três coisas. O que aconteceu dentro daquele mar? Um terremoto das placas tectônicas, alguma coisa assim. É a iniquidade enraizada lá. Você só vai se perder financeiramente se isso tiver aqui enraizado dentro de você, a cobiça. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Você só vai para a prostituição se aqui dentro de você tem raiz de prostituição. E assim por diante. O pecado é aquelas pessoas que foram atingidas, morreram. Tudo foi levado. Mas por causa do quê? Das transgressões. A água deixou o seu limite natural. Ela devia vir aquele mar e parar ali. Vir e parar ali. Essa é a lei que governa o mundo natural. Ela tem que vir e ela tem que parar ali. Mas quando a iniquidade está dentro de você, as transgressões vêm de uma forma violenta, que levam tudo, e a consequência é aquela que a gente vê. Para encerrar, eu quero que vocês abram em 1 João, capítulo 1, versículo 10. João 1, 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo. Quem? Quem que a gente faz? Mentiroso. E a sua palavra não está em nós. O que é que você quer? Qual o caminho que você escolhe? A vida ou a morte? O Senhor ou o pecado? E a iniquidade e a transgressão? Mas Ele diz que Ele está pronto e disposto a te perdoar. Davi se derramou de uma tal forma que ele foi chamado um homem segundo o coração do Senhor. E ele pode até escrever que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Eu fui procurar no Aurélio, nosso dicionário de língua portuguesa, que significa contrito. Só tem uma definição: arrependimento de ter ofendido a Deus. Essa é a definição de contrito. Eu quero que você se coloque em pé e você pense
Foge, mas para de pecar, para que realmente a presença do Senhor invada a sua vida. Eu quero pedir até que ninguém toque, nem o César vai tocar, para que não seja nada que nós aqui estejamos fazendo. Eu trouxe um CD. Eu queria que colocasse a faixa 7, só um momentinho. Enquanto esse louvor vai tocar, eu quero que você faça uma análise, você e o Senhor. E o que o Senhor vai